O que acontece quando um fotógrafo está num lugar certo, na hora certa? Aquela dos golfinhos era bem cedo, era de manhã e estava escuro ainda e tal, e ainda assim a foto ficou bacana, né? Como é que o veleiro entra nessa sua dinâmica de fotógrafo? Na realidade, acho que as fotos da vela, né, agora que eu tenho velejado cada vez mais, né, então a vela dá oportunidades que a gente nunca teve, de fotos novas, diferentes, locais diferentes, né, e paisagens, assim, condições bem diferentes também. A técnica também, tu tem que se preparar muito bem, porque muitas questão de velocidade, tive que me acostumar, né? Eu uso uma 500 com o balanço do rio, com uma onda de meio metro, tu já, quer dizer, aquela foto que tu fazia com 1.500 de velocidade, tu não faz mais, tem que estar em 2.000, 3.000 ou mais, né? Puxa vida, já tive um acidente de uma lente que ela estava aqui em cima e numa adernada quebrou, né? Caiu. Não chegou a quebrar, mas tive que mandar para conserto, arrumar motor e tal. Essa aqui, o lugarzinho dela é aqui, ó. Ela fica bem acomodada, bota pra frente, ela dá uma trancada. Tudo bem distribuído. Toda vela, assim, começou mesmo, assim, foi... O pai viajava muito, né? Daí um dia o pai voltou dos Estados Unidos lá, trouxe tá aqui, ó. O que é isso, pai? Daí, não, começamos a abrir aquelas plantas, as cavernas, ele comprou um projeto de um veleiro de 19 pés. Vamos construir um barco, filho. E boa ideia, né? Aí fomos pra garagem, compramos tudo que era equipamento. E aí começamos. A madeira era grápia, né? Começamos, e não sabia nada de marcenaria, né? Começamos a aprender, e serra disso, serra daquilo, e os parafusos, a maneira, as colas, como é que fazia, estudando e vendo. Eu tinha o quê? Uns 15 anos, 12? Quando estavam já em Porto Alegre, né? Foi pra Porto Alegre, uns 15 anos, já ter 15, 16 aí, anos. Né? Transformamos a nossa garagem num negócio. Olha, não tinha noção. Né? Pois é. O projeto ainda temos aí. Ah, sim? Sim. Um dia desse eu peguei a pasta e dei pro Bruno de presente. Olha só. E como foi? O senhor estava viajando e teve contato? O senhor já tinha pensado nisso antes? Sim. Como foi? Não, a gente tinha vontade sempre, né? Sim. Aí lá nos Estados Unidos, eu acho que estava em Fort Lauderdale ou coisa assim. Aí viu uma loja lá que tinha para vender, fui visitar, comprei o projeto. E a mãe, né? Puta da cara, com aquela cara, a madeira, aquela fuligem, né? Sim, a minha sogra tinha muito medo de água, né? Porque ela não gostava de água. Aí a mãe não... E aí não curtia o negócio. Daí E aí nós passamos, olha, uns 6 anos naquela. Aí quando as cavernas estavam prontas, o barco virado assim, né? Com as cavernas prontas, nós ia começar a colocar as compensar naval. Aí caiu a ficha de que o barco não saía da garagem, pelo tamanho que ficou. Não tinha como tirar o barco, né? E daí nós ficamos naquela, né? Puxa, vamos desmontar, vamos montar. O que fazer, né? Cara, um dia eu voltei sei lá, cheguei da faculdade, cheguei em casa, garagem limpa. E eu, cadê o nosso barco? E a mãe... Aqui em Porto Alegre tem uma instituição que chama Mensageiro da Caridade, né? E eles levavam naquela época tudo que tu tinha em casa. Tu liga pra eles e diz, tenho coisas pra doar. A mãe ficou puta da cara. Chamou o Mensageiro da Caridade, levou, entregou o barco. Aí nós, puta merda, né? Daí o pai, não, daí ficou aquele negócio todo, né? Que, nossa senhora, perdemos o nosso barco. I used to have a home to burn to the ground. I used to have a dog, now there's nowhere to be found. I used to have money to buy what I need, but the only thing I got is an alimony plea. Got nothing but bad news, that's why I sing the blues. Sim, na verdade, acho que começou com a prancha de windsurf em Bombinhas. Sim.
que é a primeira prancha, aquela vermelha que parecia uma... Nós levamos e ele não sabia nada ainda, né? E aí ele começou a andar de prancha e aí veio um cara, lembra? Argentino que um me argentino. ensinou, cara. E aí pegou ele e disse, vou te ensinar a andar nesse negócio. E aí passava os dias, né? Lá a gente passava. Era uma prancha muito difícil de andar. Era, casco redondo. E era uma prancha enorme, muito grande. Tu lembra das Wind E aí? Glider? Na época que tinha as Wind Glider, que eram umas pranchas casco reto, as primeiras pranchas de Wind que existia. Teve uma novela com aquela prancha e tal. E aí lançaram, um cara aqui do sul fez uma prancha que chamava TNT, que era uma prancha casco, era vermelho esse casco, e ela tinha o fundo totalmente arredondado. Então tu não conseguia parar em cima, a outra era chato, né? Tu parava, ela tinha muito mais estabilidade. E essa aí não. E foi essa prancha que E, e a prancha era enorme, então ele ia viajando e eu ia deitada na prancha junto. Até o cachorro, lembra? Até o Ioli nós levava, até o cachorro nós levava junto na prancha. Ia velejando pra tudo que era prainha ali. E aí acho que foi ali que começou, né? Não sei quem são. A única saída que tem aqui da... Ainda nós vamos os dois. Não, mas com o 2.3, tá bem legal. Tá bem cheio, viu? Tá bem cheio. Nós estamos aqui com 1.7 já raspando a barriga. Vamos botar balão, Monca? Não. Balãozinho, Monca. É bom que eu não gosto muito de botar balão. Ali em cima da água não, acho que é só um reflexo. Bem feitinho. Me fala dessa sua especialidade. Olha, salmãozinho, que o segredo tá no alecrim e no tempero verde à vontade aqui, ó. Depois ele seca e só deixa o gostinho do tempero verde. E é um negócio muito rápido, né? Tu prepara, tu corta ali, em 2 toques já vai pro forno e 20 minutinhos, nem isso, tá pronto. Bem assado. Tá valendo. Só vai pro forno agora. Então, o Bruno colocou um episódio do Hashtag Sal que o Adriano tinha acabado de publicar no YouTube. Um pequeno arroio chamado Petim, na cidade de Guaíba. Ah, foi aí do Petim. Tem sido dias incríveis, arrumando alguns detalhes no barco e convivendo com pessoas fantásticas. Aqueles copinhos quadradinhos, não Estão ali, estão ali. Quadradinho, Estão ali, ó. Aliás, o clima por aqui é um capítulo. Tava um frio, uns 15 graus. E agora subiu a temperatura pra caramba, eu tô de camiseta. Vai ter 40 nós de vento. E aí amanhã cai pra 8 graus. Caraca. 30 graus. 24. Cara, é sobrevivente. Depois, 8 graus. Ó, observa o seguinte, ó. Já secou o temperinho, então tá pronto. Bah, e vai tá bom, pode ter certeza. Que maravilha. Espetáculo.
onde tá batendo sol. Aí. Bah. Pimentinha do reino, pra quem gosta. Fantástico. 7 anos de idade eu fui aprendendo a tocar violão, daí eu sei que a professora lá no interior, né, chamou o pai e a mãe. Olha, é o seguinte, ó, tenta futebol, tenta outra coisa, porque esse aí pra música não vai rolar. E eu, puta merda, né? E dali pra frente. E aí, bom, Gaitinha de Boca, e eu só sei essa música, né? Não sei mais nenhuma, né? A única que eu consegui aprender é uma parte, né? E aí eu toco direto, sempre a mesa, em qualquer lugar, né? Bom, uma coisa super importante, talvez a mais importante aqui do kit, é uma segunda gaita de boca, porque às vezes somem com a minha gaita de boca, eu tenho uma reserva, não adianta esconder. Então eu venho preparado. E aí o pessoal meio que cansa. Mas, pô, é que é tão bem tocada que eu acho que o pessoal não cansa, não. Ele tocou pra você essa música? Sim, sempre. A gente se conhece desde 14 anos. É verdade. Se conheceu no colégio, né? E desde lá. Eu vou ter que aprender outra, mão. Quem sabe alguém vendo o vídeo agora não diz, bah, olha, eu conheço um pouco de música, vou te ensinar ali alguma coisa. Ele comprou uma vez um curso daquele Tabajara. No Mercado Livre, curso Tabajara de gaita. Aham. Veio um CD. Vem um CD. Aí o rapaz do curso ajeitava foto, uma filmagem assim no fundo de garagem, eu acho, né? E aí ele dava todas as dicas de como tocar a gaita, né? Esse foi o curso que ele fez, aí ele aprendeu. Era muito bom. Aí ele aprendeu. E tá aqui, ó, aquele grupo de veleiros ali, ó, juntos, estão aqui do lado, ó. Bem certinho, né? Eu tô com esse anel aqui, tá a 2 milhas, mais ou menos. Então pô, aqui, ó, já ampliei um pouquinho a escala, ó. Aqui já aparece mais parte da Ponta Grossa já. Aqui, ó, mais... Libera 16 aí com comentário de jogo. Mais um veleiro, ó. Ó, vou aumentando aqui a escala. Olha só a perfeição da coisa. Esse aqui é o Delta número 1, né? É a raridade, né? É o primeiro Delta fabricado pela Delta. O tanque de combustível também do barco aqui embaixo, né? Bateria de partida. Aqui é tudo muito bem organizado, digamos assim, em termos de projeto, né? Distribuição de peso e tudo mais, né? Então aqui no Delta, eu acho que essa é a cabine que eu mais gosto, normalmente é que eu durmo aqui, né? Eu e a Mônica, né? Ficamos por aqui. Aqui tu pega, ó, toda a parte de fiação, né? Muito prático o acesso, qualquer coisa que tu tenha de problema e tal, é simples de tu chegar, desligar, trocar um fusível, né? Realmente é muito pra... A parte do piloto automático tá aqui, então tem toda uma... distribuído de uma maneira muito simples, né? Onde tu tem acesso fácil e tu consegue então resolver eventualmente um problema com bastante agilidade. Aí então, geladeira gigante, né? No Pituquinha lá era um freezerzinho minúsculo. Tem um puta de um espaço aqui. Veio lotado na nossa travessia, não faltou nada, sobrou até, né? E é bacana que o consumo dela praticamente eu tendo as placas, não fico sem bateria. A placa repõe tranquilamente, mesmo ela ficando ligada o tempo inteiro. Então, muito tranquilo, né? Micro-ondas, isso aqui já é um luxo, né? Poxa vida, micro-ondas, né? Mas tem, né? Funciona bem. É em 220, tem que ligar o inversor e tal, mas sempre é prático, assim, para alguma coisa rápida, né? Os armários da cozinha, fogão, forninho onde fizemos o nosso salmão. Também tudo certinho. Tudo bem acondicionado, né? Os talheres, tudo tu abre aqui, né? Todas com travas, né? Esse é o projeto da Delta. Acho que a Delta tem um acabamento muito legal, assim. É dos primeiros barcos, mas até hoje é muito semelhante isso, né? Água quente, 10, 15 minutos de motor já é suficiente. Já esquenta a água. Com banho e tal, né? Esse chuveiro aqui, ele é uma torneira chuveiro, então tu coloca ele aqui em cima, né? Toma um banho de pé aqui, olha, 1,90, bem tranquilo. Conforto não dá para reclamar do Delta, é um espetáculo, né? Outra coisa legal que também estava no barco é o EPIRB, né? Eu acho barco de oceano, né?
para travessias, né? Vem equipado, né? Tá preparado para isso. Acho que é um equipamento de segurança que tem que ter. Esse precisa de uma manutenção aqui na antena, ela não tá legal. Boto aqui e aqui ele já identifica. Se eu trouxer ele até aqui, ó, já mostra que está ativo e funcionando, ó, verde e deu o flash. Então, se eu trouxer ele para cá, vai acionar, né? Então você começa a ser procurado. É um equipamento. Se o barco tiver abaixo de 3 metros, eu acho, da linha d'água, 2 metros, ele automaticamente, isso aqui é um dispositivo que faz com que ele abra sozinho, né? Automático, ele já... E esse barco, quando ele foi construído, foi um barco que foi assim, um lançamento da Delta. E ele, quem comprou ele é Andreas Bolowski, uma coisa assim, é um grego. Ele foi até no cais ali, acho que tiraram da água, foi um lançamento, botaram na água e esse barco foi até Manaus. Fez toda a costa, entrou pelo Amazonas e foi até Manaus, né? E aí tiveram muita dificuldade para voltar por causa do vento, as condições não eram boas lá, né? Eles entraram bem e não saía bem. E aí desmontaram o barco, tiraram o mastro, tudo, botaram no navio e voltou. Voltou de navio, né? Foi velejando e voltou de navio. E aí depois teve mais um dono, e se não me engano o Remo foi o terceiro, e agora sou eu, né? E esse barco então, tem uma história muito bacana, assim, por ser o primeiro da Delta, né? Realmente é um barco super resistente, né? E tá super equipado, né? Tem eólico, né? O eólico dele dá 6, 7 ampere-hora aí, num vento de 12, 15 nós. Então a energia tá com umas placas solares também, eu consigo 9, 10 ampere-hora com as placas, quando o sol tá legal. Toda radar, o SSB, né? Quer dizer, tá preparado para refém no ano que vem, quem sabe, né, Monca? Pegar bastante experiência com o Gigante esse ano, né? Eu tava comentando que eu vou fazer refém com ele esse ano, né? O Gigante é uma pessoa muito especial, assim, tem a história, né, que vocês fizeram com ele lá, é fantástica, né, um dos vídeos. E esse ano vou junto com ele, vou fazer várias pernas, né, já me inscrevi, mas especialmente a refeno, esperando a hora, já contando os anos, falta 100 dias, né, para refeno, um pouco menos. E acho que vai ser uma experiência bem bacana também para pegar conhecimento e tal, né, para quem sabe nesse ano, no outro ano, o Thalassa também fazer refeno. O veleiro Thalassa tem uma família muito legal. Já passaram por muitos perrengues, inclusive o vô Priscão em uma regata num veleiro que eles tiveram antes do Thalassa. Quando a gente deu aquele bordo, aí que a gente viu quanto de vento que tinha, nós não tínhamos noção. O barco deu uma dernada, assim, o pai tava no banco, assim, eu só ouvi o pai dizendo opa, 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 ele com metade do corpo dentro d'água, o barco virado, e deu, pá, não vai dar, né? E o pai, adorando, assim, a velejada, e isso foi um negócio que foi bacana, assim, porque depois que a mãe morreu, fez com que o pai, assim, também se envolvesse com uma coisa que ele sempre curtiu, mas nunca foi muito a fundo, né? E agora... o pai, quando pode, tá junto com a gente, sempre, quase sempre, né? Ele é um baita parceiro, né? De velejada. Ele não tem medo, assim, né? Até tem menos medo do que deveria, né? Eu acho que isso tudo é muito legal, porque dá uma... Primeiro, assim, acho que une a gente de alguma forma, né? Todo mundo, assim, né? É uma coisa que depois a gente vai, conversa, conta, vê as fotos, né? Como eu acabo conseguindo algumas fotos bem legais, assim, naqueles momentos, isso acaba valorizando ainda mais o momento, né? Porque toda aquela dificuldade para chegar, para resolver e tal, ela fica mais valorizada, né? Pra gente mesmo, né? Não digo nem... Aí a vontade de estar ali, fazer é maior e curtir aquilo também é maior, né? É impressionante. Bota impressionante nisso. Que momento foi esse? Que natureza é essa? E para você que está assistindo esse vídeo, onde é um lugar certo na hora certa? Me escreva um comentário sobre isso. Muito obrigada. And you don't have to thank me every time I bring you things. Might be flowers or chocolate or even a diamond ring. I can tell what I need to know from the way you hold me tight, from the way you hug and kiss me all through the night.
when I fall down on one knee. No, baby, you don't have to say yes when I fall down on one knee. But I'll be the happiest man alive if you'll make an honest man out of me. Yes, indeed.